Ora, então, muito boa tarde a todos. Eu começaria por agradecer a vossa presença aqui, terem escolhido esta tarde para passar aqui connosco a nos aturar. Portanto, o tema que me coube e que são os financial disclosures que não têm, digamos, interferência com esta apresentação. E queria então começar por falar um pouquinho antes de propriamente das indicações do que é o update na cirurgia. Toda a gente sabe realmente qual é o objetivo, normalmente, de uma cirurgia, portanto, principalmente da vitrectomia, que é até só essa que eu vou falar. Portanto, são realmente tornar os meios mais transparentes, aliviar as trações, completar o laser que seja impossível de o fazer nos doentes e que foi que realmente, a meio do seu tratamento, por qualquer motivo, houve um impedimento para que ele se continuasse e dependendo, digamos, dos procedimentos que nós eventualmente poderemos fazer na cirurgia, também, digamos, libertar aquelas trações subclínicas, que estão com os tais procedimentos de paragens ao limitante interna, melhorar, digamos, a oxigenação, isto também está, digamos, mais ou menos consensual, a oxigenação da área macular, ao retirarmos, digamos, aquele espessamento que existe na área macular e, digamos, e também já comprovado por alguns estudos, parece que estamos removendo toda aquela área, aquela proliferação da área macular, vai, digamos, diminuir a concentração dos fatores vasoproliferativos na zona nobre da nossa retina. Assim, eu iria só, então, basicamente, falar das indicações da cirurgia na retinopatia diabética proliferativa, as indicações no edema macular diabético, quais são as estratégias que estão ao nosso dispor para tentar minimizar as complicações que podem surgir, portanto, durante a cirurgia e as tais técnicas também, pronto, para minimizar essas ditas complicações. Todas estas não são mutuamente exclusivas e, portanto, mas por uma questão, digamos, de metodologia, tentar agrupá-las nestas entidades. E começaria por aquela que é realmente, digamos, que nos aparece na prática clínica com alguma frequência, que é um doente que nos aparece com hemorragia do vítreo, quando é que este doente deve ser submetido à cirurgia de vitrectomia. E vai isso, portanto, uma das coisas que temos de ter realmente em consideração será o potencial que aquela hemorragia tem de se reabsorver espontaneamente, baseando também nos dados que nos possam surgir tão só da oftalmoscopia e fundamentalmente da ultrassonografia, quando de facto a hemorragia é relativamente densa e que nós não conseguimos ter qualquer observação do fundo do olho. Outra situação que também é importante que temos em atenção, se temos o conhecimento prévio daquele nosso doente, se é um doente que nós andávamos a tratar e sabemos que eventualmente ele não tinha qualquer proliferação evidente nem nenhuma tração. Portanto, esses dados são importantes para a decisão do timing cirúrgico. Também outra decisão muito importante, portanto, de dados, se essa hemorragia ou dos dados da ultrassonografia, se temos ou não um descolamento presente, se o estado de hemorragia é densa ou se é uma hemorragia recorrente, se é o doente, de facto, o tal doente que já estava a fazer panfotocoagulação ou se ainda não tinha qualquer panfotocoagulação, que se é uma, digamos, hemorragia de novo, é um doente que se apresenta pela primeira vez na nossa consulta, estes dados. E outra situação muito importante também, se temos ou não saber, pronto, através da ultrassonografia, se o estado do descolamento do do vítreo, se ele está presente ou se está ausente. Ter sempre em consideração também, portanto, que é basearmos também na necessidade, digamos, do potencial que este doente necessita de rapidamente recuperar a sua visão, se é um doente numa fase ativa da vida e que necessita realmente de rapidamente regressar ao trabalho, e também o estado e a visão que ele tem desse olho Adelphi. Outra situação muito também a ter em conta é o tipo de diabetes que está em presença, se realmente é um doente que é um doente de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Sabendo nós à partida que o doente com diabetes tipo 1 tem muito mais frequente, portanto, hipótese de progredir para formas muito mais agressivas e que deverá ser realmente, provavelmente, ser operado ligeiramente mais precocemente que o diabetes tipo 2. E já no estudo de RVS, que provou que, de facto, os doentes que teriam mais vantagem a ser operados mais precocemente seriam os doentes de diabetes tipo 1, mas a longo prazo chegou-se à conclusão de que realmente ambos, tanto o tipo 1 como o tipo 2, beneficiaram igualmente, digamos, de uma abordagem mais precoce na cirurgia do que está à espera. Portanto, tendo em conta todos estes fatores, digamos assim, em consideração, aquilo que está mais ou menos consensual é que o doente que nos apresenta com um hemovítrio poderá esperar à volta de 4 semanas e a partir daí sim então ponderar levar este doente ao bloco para operar. E agora pegamos aqui uma situação um pouquinho mais particular, que é aquele doente em que nós vemos que tem realmente uma hemorragia pré-macular ou então a tal hemorragia subioleideia. E porque é que este doente, à partida, deverá ter uma atuação, digamos, cirúrgica mais rápida?
porque sabemos que este sangue ali na área macular poderá servir de suporte para uma proliferação mais extensa. Sabemos também que o efeito tóxico deste sangue para os fotorreceptores existe e que também, digamos, impede, isto também será uma barreira à completa ou à boa nutrição da área macular, daí que, enfim, a minha opinião, embora também baseada em alguma literatura, que estes doentes deverão ser operados o mais depressa possível. Outra entidade, digamos, que está mais ou menos associada a doentes que se apresentam com hemovítero, que seja ele principalmente nos tais hemovíteros recorrentes, doente que foi operado, mas que depois podem realmente aparecer no pós-operatório com hemorroide recorrente e podem nos aparecer com estas duas entidades a elas associadas, que são o glaucoma neovascular, que também já pode existir previamente ou não, mas principalmente o tal glaucoma de células fantasma. Portanto, estes doentes sabemos que, digamos, a indicação de tratamento à partida será com anti-VEGFs panfóton ou não crioterapia, dependendo de facto se tem os meios mais ou menos transparentes. Portanto, nestas situações é praticamente impossível fazer panfotocoagulação porque não conseguimos ter nenhuma visualização e, portanto, estes doentes também deverão ser aqueles doentes que devem ter uma indicação de fazer cirurgia mais precocemente. Já aquela indicação clássica, que é de todos conhecida, que são os descolamentos de retina, principalmente os descolamentos tracionais, deverão, e se também esses descolamentos, principalmente estão associados a descolamentos reumatogénicos, portanto serão doentes que devem ser, isto não é dúvida para ninguém, portanto não é nenhuma novidade, deverão ser, digamos, operados o mais precocemente possível. Já aqueles descolamentos, chamados descolamentos que poupam a área macular, poderá, portanto, que são localizados mais periféricos, poderão, digamos, ter uma atitude mais expectante, embora nós sabemos de dados estudos que, por exemplo, a progressão para a área macular foi já estudada e ela é à volta de 14% ao ano. A proliferação fibroblascular em progressão será uma atitude que poderemos ter uma atitude mais ou menos expectante, mas não esquecer que estes doentes evoluem muitas vezes para ectopias maculares e, portanto, terão realmente, dependendo deste grau de evolução, serão também uma indicação para deverem ser operados. Ou então as tais retinopatias diabéticas proliferativas avançadas, muito mais, digamos, associadas muitas vezes a estes doentes de tipo 1, diabetes tipo 1, ou aqueles casos que, apesar de toda a panfotocoagulação que estava a ser feita, evoluem para esta proliferação. Este é, por exemplo, o exemplo dentro do nosso serviço, que apesar de ter uma panfotocoagulação, durante o seu tratamento aparece com este quadro e, portanto, são doentes que deverão realmente ser submetidos à cirurgia. Relativamente ao edema macular diabético, eu não vou estar muito sobre isto porque vai ser abordado amanhã numa das perguntas, mas é mais ou menos consensual que o edema macular diabético, desde que esteja evidente a sua, digamos, se é tracional, há benefícios, muitos estudos comprovam que têm benefício em serem operados, contrariamente ao não tracional, cujas que parecem mais dúvidas relativamente a isto. Apesar disto, nós temos aqui um estudo relativamente recente da Sofia Michalewska, que fez, digamos, vitrectomia precoce em doentes naïve e chegou à conclusão que realmente estes doentes melhoraram substancialmente e não precisavam mais de tratamentos quando foram submetidos à vitrectomia sem qualquer tratamento prévio. Nós também temos, digamos, no nosso serviço uma publicação, da qual eu também não vou me alongar, também vai ser objeto de ser amanhã, mas só realçava daqui que destes doentes, portanto, com follow-up de 12 meses, metade dos doentes ficaram perfeitamente controlados e não precisaram de mais qualquer tipo de tratamento. Passando agora um pouquinho para as ditas estratégias para minimizar as complicações. E essas complicações, portanto, são mais associadas às complicações intraoperatórias, que é o uso de anti-VEGFs pré-operatórios. Todos eles foram introduzidos para tentar controlar muitas destas situações, que são a minimizar as hemorragias, o tempo operatório, reduzir, digamos, a ocorrência de lesões iatrogénicas, ter melhores resultados funcionais, ter melhor, portanto, uma recuperação, uma menor taxa de reoperações. No entanto, não esquecer que muitas vezes esta aplicação de anti-VEGFs também não é isenta de riscos e temos, por exemplo, o exemplo que foi publicado que ao fim de poucos dias de ter realmente ser submetido a anti-VEGFs, a progressão rápida desta fibrose e para descolamentos tracionais pode ocorrer. Portanto, tem que ter em conta, digamos, o timing e estes doentes serem perfeitamente, portanto, rapidamente um follow-up mais apertado para evitar estas complicações. E mesmo assim, portanto, o timing ainda não foi perfeitamente, digamos,
estabelecido quanto tempo é que deve ser operado e parece que há vantagens em fazer, digamos, a cirurgia a partir do 5º dia desta aplicação de anti-VEGF pré-operatório. Já relativamente ao anti-VEGF, portanto, pós-operatório no final da cirurgia, também temos aqui uma meta-análise feita pelo grupo de Lisboa, que já foi aqui do Santa Maria, que chegou à conclusão que, sim senhor, ela pode realmente diminuir a ocorrência de hemorragias, mas que a longo prazo não tem, digamos, não há diferenças. E finalmente era só isto, mas isto já são questões muito mais técnicas que provavelmente não teria necessidade, portanto, para as pessoas mais pormenores, mas basicamente, do ponto de vista geral, era isto que eu vos queria trazer. Muito obrigada.